Bom, essa é uma pequena apresentação sobre a situação da CAPEF, como é que se chegou até ela, e propostas no sentido de levar a situação um pouco mais justa. O título é esse, né? Mais de 1.000 funcionários que permanecem trabalhando há muito tempo, em média mais de 100 meses, né? E sem conseguir se aposentar. Então, passando a transparência aqui. Bom, a situação da CAPEF se assemelha um tanto com a pirâmide financeira. Né? A pirâmide, vocês sabem, os primeiros participantes têm um grande ganho e os últimos participantes têm um prejuízo considerável. Muitas vezes esses que têm um prejuízo não se dão conta disso e até gostariam de que a pirâmide funcionasse para que aquela promessa inicial se fosse cumprida e eles obtivessem o ganho que inicialmente foi prometido para eles. Qual é a promessa no caso da CAPEF? Né? A promessa é a complementação da aposentadoria com a manutenção do salário, do último salário. Qual é a realidade atual? Bem, o benefício foi congelado em referência ao salário de 1997, que em alguns casos chega a um terço do salário atual, mas varia dependendo da pessoa, dependendo da contribuição, etc. No cenário geral, há então essa grande postergação das aposentadorias por um tempo bastante grande. A ponto da reserva matemática, que são os valores que você ainda vai receber, serem bastante menores do que a reserva de poupança com juros, ou seja, o valor das contribuições. Isso descontado a contribuição da patrocinadora. As pessoas, na verdade, estão pagando para estar na CAPEF. Na verdade, estão subvencionando. Tem uma inversão perversa onde os participantes atuais, que ganham pouco, trabalharam muito mais do que deviam, né, é que complementa e subsidia a aposentadoria do topo da pirâmide. Como a patrocinadora contribui o mesmo que os aposentados e os funcionários não conseguem se aposentar, então isso redunda que nos últimos anos o BNP contribuiu menos do que o previsto na época do equacionamento. E isso só faz aprofundar o problema. Bom, quem sai da CAPEF perde muitíssimo, né? A CAPEF não tem extrato das contribuições. Né? Se você pega lá, ele dá um saldo da reserva de poupança, mas peça o extrato, não tem. Tá certo? Eles vão ter que fazer o extrato e ela subestima as contribuições. Eu pedi meu extrato, ela demorou bastante tempo, uns 2 meses, e mandou um extrato não só com valores errados, mas com parcelas faltando, né? O que é um absurdo. Imagina você num restaurante e pedir a conta e entregar só o valor da conta sem dizer o que é que você consumiu. Né? Se você por acaso tiver anotado, não bate. Esse é o caso da CAPEF. Isso é muito mais grave se você pensar numa instituição financeira. Né? Agora, ao contrário da Previ, que é a Caixa do Brasil, a CAPEF, embora cobre taxa de administração, ela não paga juros, apenas a correção monetária no resgate da reserva de poupança, está lá no Estatuto. É uma coisa que, vamos dizer assim, surpreende. Né? Também infringindo a lei, a CAPEF, veja que esse resgate na reserva de poupança não está infringindo a lei, porque a lei não é omissa, né? Ela não detalha isso, apesar a lei diz que se você sair, a reserva de poupança não leva a contribuição do patrocinador. Se é assim, então você leva a sua, né? Toda a sua contribuição. Supõe-se então que leve também os juros. É assim que entende a Previ, mas não é assim que entende a CAPEF. Né? Agora, realmente infringindo a lei, a CAPEF não informa a reserva matemática, que é a quantidade de benefícios futuros. Essa reserva matemática é para o caso da portabilidade. Né? Esse cenário, que é um tanto esquisito, já foi muito pior. O regulamento 94, por exemplo, é um cheque em branco. Ele diz apenas que o resgate vai ser feito por um cálculo atuarial aprovado pela diretoria. Ou seja, na hora, se você, por uma contingência ou outra, for sair da CAPEF, né, aí é que você vai descobrir como é que é feito o cálculo, né, porque isso não está publicado de maneira de fácil acesso. Né? O fato é que todos os que saíram da CAPEF perderam bastante, porque além das contribuições do patrocinador, como já era se esperar que perdessem, eles perderam também os juros, né? E também uma boa parte das próprias contribuições. Agora,
Se quem sair perde muito, né? Tentando passar o slide aqui, pronto. Quem ficou paga a conta sem conseguir se aposentar. A razão é que o déficit ele vem do início da CAPEF, né? Então, quantidade muito grande de benefícios iniciais sem lastro, né? E as divisões subsequentes do déficit jamais levaram em conta essa situação que os benefícios iniciais eram altos, né? E nem levaram em conta a proporção das contribuições realizadas em relação aos benefícios recebidos. Não, né? O que aconteceu também não foi estipular um valor do déficit, um prazo no qual ele devia ser quitado e por quem ele deveria ser quitado. Né? Eles estipularam uma taxa de contribuição extraordinária que não tem fim, né? Para ativos e outra para aposentados, e a mesma taxa, por uma questão de paridade, é aplicada para a patrocinadora. Né? Ora, mas estipular essa taxa para todos os aposentados, por exemplo, é injusto, porque os mais novos vão viver mais, vão pagar mais por mais tempo, então vão pagar mais. Né? Os ativos, eles pagam enquanto ativos e pagam novamente enquanto aposentados. Né? Ou seja, você está jogando o peso da resolução do déficit para o futuro, para as gerações seguintes, né? Quando isso não tem nada de adequado, né? Nada de justo. Né? A pessoa entra na CAPEF e ela já começa a pagar o déficit que não foi ela que fez. E a CAPEF, dessa forma, usa o nome de um para cobrir o déficit de outros. A contribuição da patrocinadora em nome de determinados participantes mais novos, ela é carreada, né, para os primeiros participantes. Para completar, né, a CAPEF tem 3 regulamentos, um regulamento 94 de 2002 e de 2003, né, mas sobre o mesmo plano. Então, por trás, como está no mesmo plano, é o mesmo patrimônio, isso é uma maneira também de pegar as contribuições de uns que estão no plano, né, e levar para outros que estão no plano completamente diferente. Essa inversão é muito perversa, né, e faz com que a gente veja gente que ganha menos e trabalhou mais, pague, né, subvencione a aposentadoria de quem trabalhou menos, contribuiu menos, né, e tem um benefício muito maior. Para se ter uma ideia de como isso é injusto, veja, até o imposto de renda tem uma tabela progressiva. A CAPEF mesmo, na contribuição, tem uma tabela progressiva. Então, era preciso que tivesse feito, no mínimo, uma tabela progressiva em relação ao tempo, em relação aos benefícios, qualquer que fosse o critério que conduzisse isso na direção do justo. A gente sabe que a divisão justa, ela não é fácil de ser feita, né? Mas, pelo menos, essa divisão ela devia ir numa direção razoável, e não nessa direção que ficou, onde há uma inversão, né? Quem recebe menos, paga mais. Novamente, eu com dificuldade aqui. Bom, o ápice da injustiça é o regulamento de 2003. É nesse regulamento que a maior parte das pessoas está e não consegue se aposentar. Antes de 2003, teve um regulamento proposto na administração do Bairro, em 1997, né? E esse regulamento do Bairro ele fugia dos compromissos anteriores, ele reduzia as contribuições futuras do patrocinador. O Bairro queria resolver a situação da CAPEF na base da demissão. Ele demitiu um monte de gente, confiscou as contribuições dos demitidos, né? E basicamente dividiu o restante do déficit entre ativos e aposentados. A solução era muito ruim para os aposentados, porém era muito pior para os ativos. Por quê? Porque atrelava o benefício ao salário de 97. Quando chegou o regulamento de 2003, em vez de consertar a situação, ele aprofundou a injustiça do regulamento do Bairro, que foi rejeitado, né? Por quê? Porque ele devolveu a contribuição dos aposentados, diga-se de passagem que eles já tinham ganho várias ações na justiça, mas ele manteve o critério para os ativos, que era atrelar o benefício ao salário de 1997. Né? Acrescentou 1% ao ano, mas isso certamente não resolveu, porque o resultado que a gente vê é exatamente essa quantidade enorme de postergações de aposentadoria. Esse cenário ele é completado por uma grande falta de transparência. O sistema da CAPEF, como a gente disse, não fornece o histórico das contribuições.
a CAPEF sonega os estatutos anteriores, eu pedi estatuto, a própria FBNB pediu os estatutos anteriores para a gente olhar como é que era, a CAPEF nem isso se dignou a fornecer. E olha que o estatuto é uma coisa que é um contrato que eu assinei com a CAPEF, né? Então, acusar o estatuto é uma coisa esquisita, né? A CAPEF ela se recusou sistematicamente a fornecer informações, mesmo anonimizadas ou agregadas, alegando um possível conflito com a LGPD, o que realmente não existe, né? De uma maneira geral, a CAPEF não destaca nos relatórios dela o efeito financeiro das postergações. A CAPEF era para estar lá dando dinheiro, porque com essas postergações tão grandes, né, ela economizou muito, né, e devia estar com grande superávit. Não está, certo? Por que não está? Porque devolveu uma parte das contribuições para patrocinador e reduziu a contribuição extraordinária indevidamente para todo mundo. Na verdade, né, como a gente está dizendo, a contribuição não podia ser igual para todo mundo. Enfim, estou com dificuldade de passar o slide. Essa tabela foi a única coisa que a gente conseguiu obter, e recentemente da CAPEF, ela dá um perfil dos benefícios pagos pela CAPEF na quantidade de salários mínimos, né? Veja que na faixa 1 tem 357 pessoas. A faixa 1 é de gente que ganha menos do que um salário mínimo. A faixa mais alta, acima de 20 salários mínimos, tem 21 pessoas. Veja que a ABNB ela tem sido muito eficiente em defender os interesses do pessoal que está nas faixas mais altas, sem entender que a grande maioria da CAPEF está nessas faixas mais baixas, que não recebe sequer o que contribuiu. E a contribuição que está fazendo, na verdade, subsidia a contribuição de quem ganha mais. É que as pessoas ainda pensam com uma promessa inicial da pirâmide, né? Contribua, né? E vamos aumentar aqui os benefícios de quem está em cima, que um dia você vai ter benefícios semelhantes. Não tem sido isso que tem acontecido, né? A gente não tem os mesmos benefícios de quem se aposentou no início, de forma alguma. Ao contrário, a gente não consegue sequer receber o correspondente ao que cada um contribuiu. Não estou nem falando da parte do banco, estou dizendo que, de fato, as pessoas não recebem sequer, né, considerando os juros, o que pagaram, o que é uma situação de enorme injustiça, né? Para que isso ficasse claro para todo mundo, a gente propôs à CAPEF a construção de um portal de transparência, com dashboard mostrando esses dados agregados, contribuições, todo mundo, reserva de poupança, reserva matemática, benefícios pagos, etc. É como se fosse uma conta de restaurante e todo mundo pudesse ver o que é que foi consumido, o que é que foi, quais foram as contribuições e como é que a coisa está sendo dividida. Em particular, a gente queria também que a proteção previdenciária fosse estabelecida como a da Previ, uma reserva de poupança com juros. É claro que a gente está pagando aí a taxa de administração, está pagando os seguros, né? Mas, evidentemente, se a gente pagou a taxa de administração, quer ter o benefício dessa administração, né? E não faz sentido a CAPEF ser uma aplicação sem juros, vamos dizer assim, né? E que ninguém saiba disso. Isso é um absurdo. Bom, claro que se a gente fosse permitir simplesmente o saque da reserva de poupança, isso poderia levar a situação complicada para a CAPEF. Então, o ideal é que a gente possibilite a mera migração para outro plano, dentro da própria CAPEF, né? Essa migração ia ser considerando a maior entre duas alternativas. O valor correspondente às contribuições individuais, claro, com juros atuariais, deduzidos os benefícios. Com isso, você está deixando para a CAPEF, para os outros beneficiários, toda a contribuição do banco, né? Está levando só as suas, tá certo? O que já é mais do que o que a gente tem hoje, né? Ou, né, se for maior, o correspondente à sua reserva matemática, os seus benefícios futuros, né? Com isso, você teria a vantagem de ter no seu próprio nome, né, e não no nome do plano, onde a sua contribuição está aglutinada, né, agregada
o plano como um todo, mas você ter os valores que você contribuiu, de tal forma que, eventualmente, na sua morte, os seus herdeiros possam receber esse valor conforme a sua contribuição. Bom, era isso. Agradeço o tempo de vocês de ter assistido essa apresentação. Muito obrigado.